Sejam bem-vindos. Costuma dizer-se que quando o homem perde a dignidade, perdem-lhe o respeito. É o que está a acontecer com o nosso país. Ninguém respeita o nosso país. E porquê esta afirmação? É visível. Isto é a propósito da obtenção da nacionalidade portuguesa. É uma vergonha o que está a passar. Mas isto não é recente. Já vem de trás. Tudo tem um princípio. Só que o povo esquece rapidamente. Como dizia um político, o eleitorado só se lembra dos últimos 6 meses. A propósito da atribuição da nacionalidade a qualquer criatura que chega a Portugal, ou nem sequer chega a Portugal, consegue a nacionalidade portuguesa. Vamos ver através de um pequeno descritivo e de algumas imagens a atribuição da nacionalidade a estrangeiros, no caso particular, pessoas originárias da Índia. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Obrigado pela atenção. Transcrição retirada de um órgão de comunicação social referente ao ano 2016. 9 anos depois, os números estão desatualizados, visto que estamos no ano 2025. O artigo começava assim. Há cerca de 80 mil portugueses no Reino Unido de origem indiana. Muitos obtiveram nacionalidade portuguesa com recurso a documentos falsificados. Não sabem falar português, nem têm qualquer interesse por Portugal. No total, estima-se que existam cerca de 120 mil cidadãos portugueses de origem indiana. Por dia, em média, há 9 indianos que renunciam à nacionalidade indiana para ficar com a nacionalidade portuguesa. Em média, diariamente, são instruídos 40 cartões de cidadão e 40 passaportes do Consulado-Geral de Portugal em Goa. Ninguém vai para Portugal. O destino é o Reino Unido. Não sabe ao certo quantos portugueses de origem indiana vivem em Londres, até porque estes cidadãos, por regra, não se dirigem aos consulados. Estima-se, no entanto, que sejam 80 mil. Sabe-se também que muitos vivem em condições precárias que não estão dentro dos requisitos que podem vir a ser exigidos para permanecerem no Reino Unido. Portugal será responsável por estas pessoas que não sabem falar português, não sabem onde fica Portugal e que, na verdade, nem querem ser portugueses. Admito também que, entretanto, as autoridades indianas possam tomar algum tipo de atitude, porque o facto de ser proibida a dupla nacionalidade na Índia faz com que muitas pessoas que adquiriram a nacionalidade portuguesa tenham de renunciar à indiana. Situação esta que causa perplexidade às autoridades pelo número perfeitamente anormal de cidadãos indianos que diariamente renunciam à nacionalidade indiana, só com o objetivo de ter um passaporte português para ir para o Reino Unido. Não se sabe ao certo quantos cidadãos indianos obtiveram nacionalidade portuguesa, recorrendo a documentos falsos, mas estima-se que sejam milhares. Existem redes criminosas que se dedicam a obter de forma ilícita documentos falsos e que, a troco de milhares de euros, oferecem a nacionalidade portuguesa. Em 2015, 5.600 cidadãos indianos de origem portuguesa
ou tiveram nacionalidade portuguesa. Por ano, o Instituto de Registro e Notariado recebe em média 100.000 pedidos. Da Índia chega o maior número. Isso significa que, em média, diariamente, há 15 novos portugueses de origem indiana. Entre estes, há quem tenha concedido a nacionalidade com recurso a documentos falsificados, ou melhor, documentos autenticados, mas cujo conteúdo não corresponde à verdade. Quais são? Não se sabe ao certo, mas tanto as autoridades nacionais como indianas têm conhecimento desta situação. Diariamente, dezenas de pessoas fazem fila à porta do Consulado-Geral de Portugal em Goa para instruir processos de nacionalidade, cartões de cidadão e passaportes. Descendentes portugueses? Alguns. Outros apresentam documentos que, apesar de atestarem a sua descendência, foram falsificados na origem, ou seja, nas conservatórias que guardam os registros originais deixados pelos portugueses quando saíram da Índia, em dezembro de 1961. A lei portuguesa, número 1 do artigo 1º do Decreto-Lei número 308-A/1975, determina que os nascidos até 1961 dos antigos territórios portugueses de Goa, Damão, Tio, Nagar e Abeli conservam a nacionalidade portuguesa por transcrição. Os descendentes até terceiro grau, bem como a mulher, casada, viúva ou divorciada, conservam igualmente a nacionalidade portuguesa. A convicção que existe, junto de várias fontes contatadas, é que o problema subsiste. Por um lado, os que foram detidos, os intermediários ou agentes, foram substituídos por outros que vieram a ocupar o seu lugar no mercado. E, por outro lado, a rede tende a crescer uma vez que diariamente aparecem novos rostos dispostos a ganhar muito dinheiro com os processos na cidade portuguesa. Os intermediários, agentes e advogados prometem tratar em 3 meses do processo que demora 2 anos e fazem, no mínimo, a troco de 2.000 ou 3.000 euros, quando a instrução de um processo pela tabela portuguesa custa entre 170 a 200 euros, conforme se trata de atribuição ou aquisição. Note-se ainda que os pedidos de cidadãos nascidos antes de 1961 não têm custos. É um negócio de milhares de euros. Segundo informação junto do CEF, numa das operações, só um dos detidos cobrou 30.000 euros por um processo. Este indivíduo tinha em seu poder 3.000 processos para instruir. Isso significa que 3.000 cidadãos poderiam obter na cidade portuguesa sem efetivamente ter direito, com recurso a documentos falsos, sendo que alguns destes processos incluem famílias inteiras. A maior parte das pessoas que pedem a nacionalidade portuguesa, recorrendo a estes intermediários, por vezes com a cumplicidade de advogados, em Portugal, não tem qualquer ligação ao país, não tem familiares portugueses e nem sabe bem onde fica Portugal. Na maior parte dos casos, não atuam por iniciativa própria, recorrem a agências, mandatários e intermediários para conseguir a nacionalidade. Atuam com a conivência das conservatórias locais e das câmaras municipais dos antigos territórios portugueses da ilha. Tratando-se de famílias numerosas, os processos muitas vezes são instruídos para toda a família. E em cada processo, famílias inteiras passam a ser portuguesas sem qualquer ligação a Portugal. Há casos recorrentes de documentos instrutórios falsificados, usurpação de identidade, que serve para instruir processos de nacionalidade, que muitos desses processos são efetivamente transcritos e completados em Portugal. Muitas dessas pessoas não têm qualquer ligação com Portugal, nem afetiva, nem familiar e nem cultural. Não falam a língua portuguesa e nem sequer sabem distinguir Lisboa de Londres. E querem unicamente o passaporte português, não pelo amor a Portugal, que nem sabem onde fica, mas sim porque pretendem sair dos antigos territórios portugueses na Índia para ir para a Europa, nomeadamente para o Reino Unido. O processo começa com a falsificação dos assentos, registros de nascimento ou de casamento,
falsificações que são duplamente reconhecidas. O candidato à obtenção da nacionalidade portuguesa, ou alguém por ele, obtém junto de uma conservatória local e a partir do livro original no assento, com recurso a químicos, solventes e outros meios, esse assento é alterado com os dados que importa inscrever. O notário assina o documento que lhe é apresentado pelo funcionário, já devidamente alterado e atestado a veracidade do mesmo. A partir deste momento, o documento passa a ser autêntico, entre aspas. Mas para valer em Portugal ou a nível internacional, este documento ainda precisa de um terceiro reconhecimento. Ou é enviado para Nova Delhi, onde recebe a apostila do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, ou vai ao Consulado-Geral de Portugal em Goa, onde é feito o reconhecimento final. O consulado, mesmo que tenha de alguma dúvida, não pode fazer nada, porque não pode pôr em causa a autenticidade do documento já certificado pelas autoridades indianas. Assim, cabe apenas o Instituto de Registro de Notariado, se tiver dúvidas, procurar indagar. E é isso que tem acontecido nos últimos tempos. Quando o Instituto de Registro de Notariado desconfia da veracidade do conteúdo do documento, por exemplo, bem rasurado ou acrescentado com outros nomes entre linhas, pede ao Consulado da Índia para verificar junto do Consulado da Conservatória se confirma os dados que ali constam. Se as diligências efetuadas revelar tratar de documentos falsos, as conservatórias comunicam esse facto ao Ministério Público. O problema é que se o documento é falsificado com a conivência do funcionário da conservatória, a resposta ao ofício do consulado para que se apure a veracidade é sempre invariavelmente a mesma, ou seja, o documento está conforme o registro do livro original. E não há qualquer tipo de controle sobre os registros originais deixados pelos portugueses. Quem já investigou estes casos sabe que até há páginas que chegam a ser rasuradas e arrancadas e vendidas. As falsificações são de diversos tipos. Do processo mais comum passa por estar no assento determinado de casal com direito à nacionalidade portuguesa, um ou mais descendentes que nunca existiram e que queiram obter a nacionalidade. A falsificação também pode dar lugar à usurpação de identidade, que muitas vezes só são detectadas com o cruzamento informático, quando é pedido o cartão de cidadão ou passaporte, ou seja, alguém que já morreu, que apesar de nunca ter transferido a nacionalidade, tinha direito a ela. Havendo esse reconhecimento, os descendentes passam automaticamente a ter direito à nacionalidade. Mas também há situações de indianos que falsificam a sua identidade no registro de nascimento e no passaporte para assim obterem a nacionalidade portuguesa. Há igualmente registro de pessoas que têm efetivamente nacionalidade portuguesa e vendem os seus assentos de nascimento a outras pessoas. Outras vezes, os agentes procuram nomes portugueses nas lápides dos cemitérios para contactar os descendentes ou simplesmente usar essa identidade nas falsificações. O Cônsul-Geral de Portugal em Goa revelou que em situações de especial complexidade, a pedido das autoridades nacionais, já se tem deslocado pessoalmente às conservatórias e nessas locações teve a oportunidade de verificar no local as divergências entre o documento que consta no processo e o registro original. Há casos que existam 2 registros recentes de nascimento dados como verdadeiros em 2 conservatórias distintas de Goa. Numa delas, após a consulta do livro original de registros, verificou-se que os dados tinham sido alterados. Certo é que, com a nacionalidade portuguesa atribuída a cidadão indiano, agora português pode pedir o cartão de cidadão e o passaporte. A partir daqui, passa a circular por onde quiser como português. Conclusão: um processo labiríntico. Lembre do velho ditado popular: o medo guarda a vinha, ou seja, ninguém receia as consequências. Boas reflexões a todos, sim? Depois de ter assistido ao vídeo, espero que as pessoas fiquem mais conscientes
sobre a problemática da imigração descontrolada. Desejo a todos boas reflexões, obrigado pela atenção e até o próximo.